Bom, então, o conto é uma linguagem que eu adoro. Agora apareceu o título. E aí eu tô querendo me exercitar, tô querendo postar conteúdo aqui que seja interessante, que seja o que me interessa também. E aí esse é um conto que me acompanha há muito tempo, chamado A Moralista, de Diná Silveira de Queiroz. Se me falam em virtude, em moralidade ou imoralidade, em condutas, enfim, em tudo que se relacione com o bem e o mal, eu vejo mamãe em minha ideia. Mamãe não. O pescoço de mamãe. Sua garganta branca e tremente quando gozava sua risadinha como quem bebe café no pires. Essas risadas ela dava principalmente à noite, quando só nós três em casa vinha jantar como se fosse a um baile, com seus vestidos alegres, frouxos, decotados, tão perfumada que os objetos ao seu redor criavam uma pequena atmosfera própria. Eram mais leves e delicados. Ela não se pintava nunca, não sei como. Fazia para ficar com aquela lisura de louça lavada. Nela até a transpiração era como vidraça molhada. Escorregadia, mas não suja. Diante daquela pulcretude, minha face era uma miserável e movimentada fotografia, onde eu explorava furiosamente em gozo físico pequenos subterrâneos nos poros escuros e profundos, ou vulcõezinhos que instalavam entre as unhas para meu prazer. A risada de mamãe era um muito obrigada a meu pai que a adulava como se dela dependesse. Porém, ele mascarava essa adulação, brincando e a tratando eternamente de menina. Havia muito tempo uma espírita dissera à mamãe algo que de certo provocou sua primeira e especial risadinha. Procure impressionar o próximo. A senhora tem um poder extraordinário sobre os outros, mas não sabe. Deve aconselhar, porque se impõe logo à primeira vista. Aconselhe. Seus conselhos não falharão nunca. Eles vêm da sua própria mediunidade. Mamãe repetiu aquilo umas 4 ou 5 vezes entre amigas e a coisa pegou em Inglaterra. Se alguém ia fazer um negócio, lá aparecia em casa para tomar conselhos. Nessas ocasiões, mamãe, que era loura e pequenina, parecia que ficava maior, toda dura, de cabecinha levantada e dedo gordinho em riste. Consultavam mamãe a respeito de política, dos casamentos. Como que tudo que dizia era sensato, dava certo. Começaram a mandar-lhe também pessoas transviadas. Uma vez, certa senhora rica lhe trouxe o filho, que era um beberrão incorrigível. Lembro-me de que mamãe disse coisas belíssimas a respeito da realidade do demônio, do lado da besta e do lado do anjo. E não apenas ela explicou a miséria em que o moço afundava, mas o castigo também com palavras tremendas. Seu dedinho gordo se levantava ameaçador e toda ela tremia de justa cólera, porém sua voz não subia do tom natural. O moço e a senhora choravam juntos. Papai ficou encantado com o prestígio de que como marido desfrutava. Brigas entre patrão e empregado, entre marido e mulher, entre pais e filhos, vinham dar em nossa casa. Mamãe ouvia as partes, aconselhava, moralizava. E papai, no pequeno negócio, sentia fluir a confiança que se espraiava até seus domínios. Foi nessa ocasião que Laterra ficou sem padre. Porque o vigário morrera e o bispo não mandara substituto. Os habitantes iam casar e batizar os filhos em Santo Antônio. Mas para suas novenas e seus terços contavam sempre com minha mãe. De repente todos ficaram mais religiosos. Ela ia para a reza da noite de véu de renda, tão cheirosa e limzinha de pele, tão pura de rosto, que todos diziam que parecia e era mesmo uma verdadeira santa. Mentira. Uma santa não daria aquelas risadinhas, uma santa não se divertia assim. O divertimento é uma espécie de injúria aos infelizes, e é por isso que mamãe só ria e se divertia quando estávamos sós. Nessa época, até um caipira perguntou na feira de Laterra. Diz que aqui tem uma padra? Onde é que ela mora? Mas contaram à mamãe, ela não riu. Eu não gosto disso. E ajuntou. Nunca fui uma fanática, uma louca. Sou justamente a pessoa equilibrada que quer ajudar ao próximo. Se continuarem com essas histórias, eu nunca mais puxo o terço. Mas nessa noite eu vi sua garganta tremer, deliciada. Já estão me chamando de padra, imagine.
ela havia achado sua vocação. E continuou a aconselhar, a falar bonito, a consolar os que perdiam pessoas queridas. Uma vez no aniversário de um compadre, mamãe disse palavras tão belas a respeito da velhice, do tempo que vai fugindo, do bem que se deve fazer antes que caia a noite, que o compadre pediu. Por que a senhora não faz aos domingos uma prosa desse jeito? Estamos sem vigário, essa mocidade precisa de bons conselhos. Todos acharam ótima ideia. Fundou-se uma sociedade, Círculo dos Pais de La Terra, que tinha suas reuniões na sala da prefeitura. Vinha gente de longe para ouvir mamãe falar. Diziam todos que ela fazia um bem enorme às almas, que a doçura das suas palavras confortava quem estivesse sofrendo. Várias pessoas foram por elas convertidas. Penso que meu pai acreditava mais do que ninguém nela. Mas eu não podia pensar que minha mãe fosse um ser predestinado, vindo ao mundo só para fazer o bem. Via tão claramente o seu modo de representar que até sentia vergonha. E ao mesmo tempo me perguntava: que significam esses escrúpulos? Ela não une casais que se separam? Ela não consola as viúvas? Ela não corrige até os aparentemente incorrigíveis? Um dia, mamãe disse ao meu pai na hora do almoço: hoje me trouxeram um caso difícil. Um rapaz viciado. Você vai empregá-lo. Seja tudo, pelo amor de Deus. Ele veio me pedir auxílio e eu tenho que ajudar. O pobre chorou tanto, implorou, contando a sua miséria. É um desgraçado. Um sonho de glória embalou. Sabe que os médicos de Santo Antônio não deram jeito nenhum? Quero que você me ajude. Acho que ele deve trabalhar aqui. Não é sacrifício para você, porque ele diz que quer trabalhar para nós, já que dinheiro eu não aceito mesmo, porque só faço caridade. O novo empregado parecia uma moça bonita. Era corado, tinha os olhos pretos, pestanudos, andava sem fazer barulho. Sabia versos de cor e às vezes os recitava baixinho, limpando o balcão. Quando souberam o empregado de meu pai, foram avisá-lo. Isso não é gente para trabalhar em casa de respeito. Ela quis, respondeu meu pai. Ela sempre sabe o que faz. O novo empregado começou o serviço com convicção, mas tinha crises de angústia. Em certas noites não vinha jantar conosco, como ficara combinado, e aparecia mais tarde, os olhos vermelhos. Muitas vezes mamãe se trancava com ele na sala, e a sua voz de tom igual feria, era de repreensão. Ela o censurava também na frente de meu pai e de mim mesma, porém sorrindo de bondade. Tire a mão da cintura. Você já parece uma moça, e assim, então... Mas sabia dizer a palavra que ele desejaria de certo ouvir. Não há ninguém melhor do que você nessa terra. Por que tem medo dos outros? Erga a cabeça, vamos? Animado, meu pai garantia. Em minha casa ninguém tem coragem de desfeitear você. Quero ver só isso. Não tinha mesmo. Até os moleques que da calçada apontavam e riam, falavam alto, ficavam sérios e fugiam mal meu pai surgisse à porta. E o moço passou muito tempo sem falhar nos jantares. Nas horas vagas fazia coisas bonitas para a mamãe. Pintou-lhe um leque e fez um vaso em forma de cisne, com papéis velhos molhados e uma mistura de cola e nem sei mais o que. Ficou meu amigo. Sabia de modas como ninguém. Dava opinião sobre os meus vestidos. À hora da reza, ele, que era tão humilhado de olhar batido, já vinha perto de mamãe, de terço na mão. Se chegavam visitas, quando estava conosco, ele não se retirava depressa como fazia antes. E ficava num canto, olhando tranquilo, com simpatia. Pouco a pouco eu assistia também à sua modificação. Menos tímido, ele ficara menos afeminado. Seus gestos já eram confiantes, suas atitudes menos ridículas. Mamãe, que policiava muito seu modo de conversar, já se esquecia de que ele era um estranho e ria muito à vontade, suas gostosas e trêmulas risadinhas. Parece que não o doutrinava, não era preciso mais. E ele deu de segui-la fielmente nas horas em que não estava no balcão. Ajudava em casa, acompanhava nas compras. Em La Terra soube depois, certas moças que por namoradeiras tinham raiva da mamãe já diziam, escondidas atrás da janela, vendo-a passar: você não acha que ela consertou demais? La Terra tinha orgulho de mamãe, a pessoa mais importante da cidade. Muitos sentiam quase sofrimento por aquela afeição que pendia para o lado cômico.
Viam-na passar depressa, o andar firme, um tanto duro, e ele, o moço, atrás, carregando seus embrulhos, ou ao lado, levando sua sombrinha aberta como unção, como se for um palio. Um franco mal-estar dominava a cidade. Até que num domingo, quando a mamãe falou sobre a felicidade conjugal, sobre os deveres do casamento, algumas cabeças se voltaram quase imperceptivelmente para o rapaz, mas ainda assim eu notei a malícia. E qualquer absurdo sentimento arrasou meu coração expectativa. Mamãe foi a última a notar a paixão que despertara. Vejam, eu só procurei levantar seu moral. A própria mãe o considerava um perdido, chegou a querer que morresse. Eu falo porque todos sabem, mas ele hoje é um moço de bem. Papai foi ficando triste. Um dia desabafou. Acho melhor que ele vá embora. Parece que o que você queria, que ele mostrasse que poderia ser decente e trabalhador como qualquer um, afinal conseguiu. Vamos agradecer a Deus e mandá-lo para casa. Você é extraordinária. Mas, disse mamãe admirada, você não vê que é preciso mais tempo para que se esqueçam dele? Mandar esse rapaz de volta agora até um pecado que eu não quero em minha consciência. Houve uma noite em que o moço contou ao jantar a história de um caipira e mamãe ria como nunca, levantando a cabeça pequenina, mostrando a sua nudez mais perturbadora, seu pescoço, naquele gorjeio trêmulo. Viu ao empregado ficar vermelho e de olhos brilhantes para aquele esplendor branco. Papai não riu. Eu me sentia feliz e assustada. 3 dias depois, o moço adoeceu de gripe. Numa visita que mamãe lhe fez, ele disse qualquer coisa que eu jamais saberei. Ouvimos pela primeira vez a voz de mamãe vibrar alto, furiosa, desencantada. Uma semana depois ele estava restabelecido, voltava ao trabalho. Ela disse a meu pai: você tem razão, é melhor que ele volte para casa. À hora do jantar, a mamãe ordenou à criada: só nós 3 jantamos em casa, ponha 3 pratos. No dia seguinte, à hora da reza, o moço chegou assustado, mas foi abrindo caminho, tomou seu costumeiro lugar junto de mamãe. Saia, disse ela baixo, antes de começar a reza. Ele ouviu e saiu, sem nem ao menos suplicar com os olhos. Todas as cabeças o seguiram lentamente. Eu o vi de costas, já perto da porta, no seu andar discreto de mocinha de colégio, desembocar pela noite. Padre nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Desta vez, as vozes que acompanhavam eram mais firmes do que nos últimos dias. Ele não voltou para sua cidade, onde era caçoada geral. Naquela mesma noite, quando saía de La Terra, um fazendeiro viu como que um longo vulto balançando de uma árvore. Homem de coragem pensou que fosse algum assaltante. Descobriu o moço. Fomos chamados. Eu também o vi, mamãe não. A luz da lanterna achei o mais ridículo do que trágico. Frágil e pendente como um Judas de cara de pano roxo. Logo uma multidão enorme cercou a velha mangueira, depois se dispersou. Eu me convenci de que La Terra toda respirava aliviada. Era a prova. Sua senhora não transigira, sua moralista não falhara. Uma onda de desafogos espraiou-se pela cidade. Em casa não falamos no assunto por muito tempo. Porém, mamãe, perfeita e perfumada como sempre, durante meses deixou de dar suas risadinhas, embora continuasse agora sem grande convicção, eu sabia, a dar os seus conselhos. Todavia, punha mesmo no jantar vestidos escuros, cerrados no pescoço. Bom, Diná Silveira de Queiroz nasceu em 9 de novembro de 1910, na capital paulista. Publicou seu primeiro conto em 1937 e 2 anos depois lançou seu primeiro livro, Floradas na Serra, obtendo grande sucesso e sendo premiada pela Academia Brasileira de Letras, Academia Paulista de Letras. E esse texto que eu li, A Moralista, foi publicado no livro Histórias do Amor Maldito, da editora Record. Foi considerado um dos 100 melhores contos brasileiros do século XX por Ítalo Morricone. Oi, Pati! Bom, vai ficar gravado aqui essa leitura. E obrigado quem acompanhou um pouquinho e quem vai assistir ainda. Muitos beijos e até a próxima.